Sex and the City, e com a minha estagiária. Não é bonita, minha menina? Não é gostosa? 12 anos, gente. 12 anos de amor. Olha, de companheirismo. Que menina linda. Nossa, Fernanda, não vale analisar hoje? A gente vai analisar você com a sua cachorrinha? Não, a gente vai analisar Sex and the City, a série. Gente, não sei você, mas depois de assistir algumas vezes, em algumas fases da minha juventude, do meu amadurecimento emocional, a gente descobre que a Carrie Bradshaw é um saco, é um porre, né? Então me conta aqui embaixo o que você acha de cada personagem e se de fato ela acaba sendo a personagem mais difícil de lidar de toda a série. De qualquer forma, hoje é dia de Samantha Jones. Samantha Jones é o que a gente vai conversar hoje. Hoje a gente vai prosear sobre ela justamente para a gente verificar quais são os limites e como que a gente faz para efetivamente se reconhecer no movimento da nossa vida. Quando a gente está num relacionamento, a gente vai falar desse empoderamento feminino, né, que a Samantha Jones traz, para além dos clichês, que é o empoderamento e o amadurecimento feminino, no sentido de ela se reconhecer uma pessoa inteira, então ela não se encaixa em estereótipos e ela nem quer se encaixar em estereótipos, ela não aceita ser colocada em caixinhas, seja qual tipo de caixinha for, e ela tenta o tempo inteiro firmar o território dela, o tempo inteiro existir por ela. Quando eu falo firmar o território dela, parece que ela impõe, né? Se impõe nos lugares, mas na verdade não. Na verdade, ela se reconhece de tal forma que onde ela chega as pessoas a reconhecem, as pessoas veem o poder, né, que ela emana por ela ser ela inteira, íntegra. E aí eu trouxe esses dois paralelos, esses dois romances que foram os mais sentidos por ela e os mais significativos na passagem dela por Sex and the City. E esses dois romances eles pontuam muito bem o quanto que ela tenta caber num universo que não é o dela, mas ela tenta descobrir o que, que tem, afinal de contas, além do horizonte, né? O que tem, afinal de contas, nesse além do horizonte, que de repente todo mundo fala que é bom e que de repente deixa eu ver qual é que é, deixa eu ver se é para mim, deixa eu ver se eu estou disponível. E ela se envolve nesses relacionamentos, ela entra de cabeça, ela mergulha de cabeça nesses relacionamentos. No relacionamento com o Richard, muito mais. Por isso até ela resiste um pouco mais no relacionamento com o Gerald, mas ela se envolve e ela se deixa envolver nesses dois relacionamentos, são realmente os mais significativos dela. Então você sabe que aqui a gente não deixa tantos spoilers, porque na verdade é para você ir assistir a série, mas eu trago para você a visão psicanalítica dessas personagens, a visão emocional dessas personagens. E veja, na relação com Jared, ela começa na relação com Richard, que é o homem mais velho, que é esse que está embaixo, esse aqui, né? Então, vou fazer assim, esse. É porque no vídeo aqui é diferente no meu retorno. Nessa relação que ela tá com o Richard, que é o de baixo, ela tá com um homem mais maduro, ela entra com esse nesse relacionamento diferente, ela não quer se envolver com ele, mas de repente, como ele é um homem mais maduro, como ele é um homem mais seguro de si, né? Então ela se deixa envolver. E quando ela menos espera, ela baixou a guarda totalmente. E quando ela menos espera, ela tá ali envolvida nesse relacionamento. Mas ela não tá só envolvida, nossa, que homem gentil, que homem maduro, nossa, que homem legal, né, que sabe o que quer, empoderado e tal. Não, ela tá nesse relacionamento, mas sempre achando que ela vai ser a próxima a ser trocada. Aí ela deixa a vulnerabilidade dela, a insegurança feminina dela aparecer ali com de grande forma, né, de forma expoente,
ela deixa essa insegurança feminina aparecer e ela não consegue lidar com essa insegurança que ela está sentindo. Então, ela não é só ela sentir a insegurança de estar com um homem totalmente independente, emocionalmente, financeiramente, profissionalmente, ela não consegue lidar com esse homem no lugar que ela entrou, no lugar que ela está, porque ela não se reconhece nesse relacionamento. Olha, eu queria que você conseguisse compreender, afinal de contas, qual é a profundidade de onde eu quero te trazer nisso. O relacionamento com ele é um homem mulherengo, ele não deixa de ser porque ela se envolveu, ele não deixa de ser mulherengo porque ela se envolveu. E ela começa a se envolver, começa a se relacionar com ele ali de alguma forma, e ela começa a se perder dela. E aí eu quero que você reconheça que assim, mas Fernanda, Samantha Jones também não é o merengo, né? Mulherengo ou merengo? Ela também não é que sai com todo mundo, que faz e acontece, que é livre, né? De toda forma. É, por que que ela então começa a cobrar dele algo diferente, né? Então, pois é. Aqui é que mora a verdadeira beleza da humanidade, da complexidade humana, porque ela não queria estar num relacionamento sério, mas de certa forma ela viu que esse era um desejo que ela tinha inconsciente, que ela não tinha se permitido experienciar esse desejo em momento algum, pelo menos ao longo da série, que a gente percebia era que não havia envolvimento emocional nas relações dela. E estava tudo bem para ela, né? Ela não e para os homens também com que ela se relacionou, ela não tinha envolvimento emocional e estava tudo bem, nice e seguia. Acontece que nesse momento ela começa a se enxergar uma mulherzinha. É legal, né? Porque ela quase que vira uma Charlotte da história. Mulherzinha nesse lugar de estereótipo, sabe? De ai, que quer romance, quer casar, que não sei o quê, nananã. Ela vira mulherzinha nesse lugar, sabe? De estereótipo. E ela se pega fazendo coisas. Então ela compra uma peruca, olha o spoiler aqui. Compra uma peruca e vai lá seguir ele para encontrar ele pegando outra mulher. Ela vai, entra no hotel com ele, acaba falando, não, eu vou te dar a segunda chance, não sei o quê. Vai no hotel com ele, começa a subir as escadas desesperadamente, porque sabe que ele vai pegar a empregada. Então, assim, essa desconfiança sobre ele atormenta ela de tal forma, mas não é pelo fato dele ser mulherengo, porque ela sabe que ele é assim, tá tudo bem. É pelo fato dela não se reconhecer nesse lugar de insegura, dela não se permitir sentir essa insegurança e se confortar nessa insegurança que está ali mexendo com ela. E aí eu quero trazer para você, nessa visão psicanalítica, o quanto que você não se permite, não se autoriza sentir a sua própria vulnerabilidade. E o quanto que essa sua própria vulnerabilidade, para você, tem um lugar de insegurança, de fraqueza. Porque a vulnerabilidade, por muito tempo, ela foi vista como fraqueza. Eu estava conversando com numa sessão de terapia com um cliente meu, e aí eu falei, você tem essa dificuldade, né, de ser vulnerável? Ele falou, não. Eu falei, mas como, o que que é ser vulnerável para você? E ele falou, não, ser vulnerável para mim é ser pobre, é não ter, é faltar, né? Então, se a pessoa é vulnerável, né, na sociedade, é porque é uma pessoa que falta, né, que é fraca. E tem esse lado de fraqueza. E olha que interessante, a gente tem aqui a Brené Brown, os livros dela são de autoajuda, né? Recomendo que você leia se você quiser entender um pouco mais sobre a vulnerabilidade. Ela tem, inclusive, na Netflix, até vou trazer, boa ideia, né? Trazer para você esse talk show da talk show não, essa palestra da Brené Brown falando sobre vulnerabilidade. É legal trazer, boa ideia, vou trazer. Então, assim, a Brené Brown fala sobre a vulnerabilidade e a gente está conseguindo hoje receber a vulnerabilidade na nossa vida fora desse lugar de fraqueza. Homem não chora,
sabe? Então a gente está começando a deixar o homem chorar, porque sim, as pessoas choram. As pessoas têm sentimentos e os sentimentos, né, precisam ser extrapolados. Então, aqui, quando a gente pega nessa série, no Sex and the City, quando a gente pega a Samantha nesse primeiro relacionamento, a gente vê que a Samantha, ela foi invulnerável, ela foi vulnerável nesse lugar. Ela não conseguiu lidar com a vulnerabilidade dela, ela não conseguiu lidar porque foi num lugar muito incômodo para ela, foi num lugar que ela não conseguiu se reconhecer, que ela se perdeu dela nesse sentido. E quando ela chega pro Gerald, ela resiste muito a aceitar esse relacionamento. E ele tenta mostrar para ela que, olha, você vai me aceitar sim, porque nós estamos namorando sim. Tanto é que tem um episódio, alerta de spoiler, que ela quebra a perna porque ele tenta dar a mão para ela na rua e ela não é esse tipo de mulher. De novo, né? Mulherzinha, um estereótipo, que anda de mão dada. Como assim andar de mão dada com namorado? Não, entende? Então, aí ele chega e dá uma dura nela e fala: amiga, a gente tá namorando sim, você é minha namorada sim, e a gente vai se envolver sim. E não é esse sim no sentido impositivo que parece, né? Nossa, ele tá sendo tóxico, tá sendo impositivo. Não. É no sentido de que, olha para mim, eu tô aqui disponível. Eu quero te conhecer melhor. Eu quero deixar você entrar na minha vida. E aí ele deixa ela entrar na vida dele, ele entra na vida dela de uma maneira avassaladora, de uma maneira inteira, completa, mas que, mais uma vez, ela experiencia tudo que ela tem para experienciar dessa relação e ela se deixa levar, e ela se deixa envolver, e ela se deixa caber nesse relacionamento. Mas em certo momento, em certo ponto, ela não consegue se sentir mais confortável nesse relacionamento também. Porque estar em um relacionamento definitivamente não é para ela. Eu não sei, né, fazendo agora uma meia avaliação, é, se seria o caso é o caso de terapia, né? Eu tô para te dizer que não, no sentido de, mas se ela não consegue se relacionar, então é caso de terapia. Eu tô te dizendo que não, porque eu trouxe esses dois relacionamentos que ela se permitiu ter aqui, vivenciar na completude deles, ela trouxe esses dois relacionamentos e ela viveu esses dois, explorou o que há de melhor e pior nela mesma nesses dois relacionamentos e ela viveu o mais desses dois relacionamentos e é interessante porque ela começa a se reconhecer nela. E ela começa a perceber, e ela termina com Gerald justamente nessa frase espetacular, que é: eu te conheço há tantos anos, 2 anos, mas eu convivo comigo há 50 anos e eu preciso dar para mim a prioridade que eu preciso. Então, assim, ela escolhe dar a prioridade. Então, eu falo assim, eu não sei se seria o caso de terapia, no caso da Samantha, porque eu reconheço e eu vejo na Samantha uma inteireza do sentir dela que não seria o caso de falta alguma coisa nessas. Há uma subjetividade, talvez, que ela precisava levar para terapia ou resolver de alguma forma. Eu não vejo assim. Eu vejo que ela é uma mulher que entende o que ela quer e ela vive o que ela quer independente do que está orbitando no mundo. E não é de forma egoísta, não, eu sou assim, você vai ter que me engolir assim. Não. Ela dá espaço para o outro existir, ela permite que o outro exista, mas ela consolidou o espaço dela muito forte, muito claro. Por isso que ela se mantém ali firme na opinião dela de que ela não quer ser aquela pessoa que tem um relacionamento sério e tá tudo bem para ela e ela vive bem assim. Ela não ama menos porque ela não quer estar num relacionamento fechado com alguém ali, ponto final. Entende? Então, é nessa nuance que eu quero deixar você aí reflexivo. Se você precisa estar no que todo mundo tá, no estereótipo, né? Das regras do estereótipo, ou se você consegue sustentar quem você decide ser, e aí você escolhe ser desse jeito.
reverbera comigo, curte, comenta, se inscreve no canal. Beijo.